Fala galera, tá começando aqui mais um Papo de Bola e hoje eu tenho aqui, né, a companhia de um cara ilustre, um dos maiores youtubers aqui do estado de Alagoas, meu amigo, meu parceiro, Adelmo do CSA Povão. Muito bem-vindo, Adelmo, é um prazer ter você aqui, meu irmão. Prazer meu aí pelo convite, muito obrigado. Estamos aqui para falar de CSA, falar do nosso canal também. Estou à disposição para trocar esse papo aqui, fazer esse bate-papo fluir. Geralmente eu faço aqui com o Luiz hoje tá indisposto, não pôde vir, manda um abraço aí pro Luiz. Abraço, Luiz, tamo junto. Cadê você, rapaz? Não veio hoje? Vamos bater um papo aí, combinar pra gente tomar um gelinho todo mundo. Vamos sim. E melhores para você. Ó, Adelmo, a gente, na verdade, quando eu soltei no Instagram que você vinha, a repercussão, ela, graças a Deus, aí foi muito boa. Você tem ideia, cara, da força que você atingiu aí no YouTube, na internet? Aí é o seguinte, o nosso canal ele tem uma relevância junto à torcida do CSA, com toda a modéstia falando aqui, é motivo de orgulho, inclusive, para nós, né? E fazemos esse trabalho junto à torcida desde 2018. Então a gente conhece, sabe que as pessoas às vezes param para ouvir o que a gente tem que falar diariamente, fazemos vídeos diários, né? Para a torcida do CSA, com notícias, opiniões também. Bastidor, então, né? Bastidor, então a gente sabe sim da relevância do canal e é motivo até de responsabilidade para nós nesse aspecto aí. E somos muito gratos por isso. Paulo Duarte, do Papo de Azulino, mandou um abraço. Grande Paulo. Paulo, cara, tá crescendo demais o canal dele. Um trabalho excelente, de primeira linha, assim. A gente se fala, né? Não só o Paulo, mas com o Bruno também, que tem o canal Espaço da Bola, o próprio Evandro, que tem o canal Eternamente Azulino, que fazem conteúdos para o CSA. São vários canais no YouTube com pegadas diferentes, mas que todos se completam. E isso é muito bom para o torcedor do CSA. E o Paulo tá num alto nível, tá muito bom. Vamos conversar com essa galera para trazer a turma para cá, para a gente bater um papo também. Com certeza. Era uma das perguntas aí, a relação com os outros youtubers. No caso, ela é boa, né? Muito boa. O Bruno eu vejo direto no jogo. Todo jogo eu vejo o Bruno, né? O Paulo ele vai para todo jogo também, mas eu acho que o Paulo fica mais nas cadeiras especiais. Pelo que eu observo, quando ele nos stories dele. Nos stories dele, enfim. Mas o Bruno eu vejo direto, porque ele fica na GA, junto com a gente lá. E o Evandro eu vejo também, algumas vezes no estádio, mas a relação da gente é 100%, é show de bola, todo mundo apoiando um outro, e isso é muito importante. A gente vinha num bate-papo aqui bastidor, mas eu queria que você explanasse aí. O CSA Povão hoje é uma profissão, é uma paixão, é um hobby? É um hobby, porque assim, eu tenho a minha empresa e tenho também a minha profissão como corretor de imóveis. Então eu me divido nessas duas tarefas que me rendem a minha subsistência, né? E o CSA Povão, ele é um hobby porque eu faço quando eu chego em casa. 6, 7 horas da noite, quando eu chego, eu crio o conteúdo, porque eu sempre estou me alimentando de informações do CSA, seja ligando para algum dirigente, falando com alguma pessoa que está próxima ao CSA, durante o dia, captando informações para quando chegar à noite, eu ter todas essas informações para passar para o torcedor. Então, de certa forma, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu estou falando do clube que eu amo. Então, naturalmente, mesmo se não existisse o canal, eu estaria ligado ao CSA, como sempre tive, desde a minha infância, buscando informações. Só que hoje não, desde 2018 para cá, eu resolvi compartilhar essas informações com o torcedor e dar a minha opinião também. Então, é um hobby, mas que dá um prazer imenso. Dá muita raiva também quando o CSA faz aqueles fiascos, né, de perder, aqueles vexames todos, mas também muita alegria quando a gente ganha. Mas no fundo assim, o combo, né, é prazeroso. E o Adelmo do CSA Povão, é o Adelmo ou é um Adelmo personagem? Você criou um personagem aí pro canal? É exatamente como eu sou aquele ali. Eu sou exatamente assim. Se você me vê no estádio, o que eu mudei um pouquinho foi a questão de não falar muito palavrão mais. Porque no começo eu falava muito palavrão. A minha mãe me repreendia pra caramba, meu pai também. E depois que nasceu a minha filha também, eu resolvi realmente assim, me polir mais
nas palavras, os palavrões, mas de vez em quando sai um ou outro. Mas assim, eu sou aquela essência ali, eu sou exatamente do jeito que vocês me E veem não dava no canal. problema não, Adelmo, questão de palavrão com direitos autorais, essas coisas. A gente teve até no canal aqui recentemente, um vídeo da gente foi bloqueado. E a gente não... poxa, o Luiz, pra quem não sabe, é meu pai. A gente não fala palavrão aqui, a gente... Questão de diretrizes, nunca recebeu não os problemas. Essa questão das diretrizes do YouTube é mais relacionada a temas polêmicos e sensíveis, né? Como eles falam lá. Tem algumas palavras que, mesmo não sendo palavrões, mas se você quiser eu falo aqui, mas vai prejudicar o vídeo no alcance. Não, falo não, então. A ideia é... Mas não, é assim, só para vocês entenderem, é algo relacionado a temas sensíveis. Aí, se você falar isso em um vídeo ou colocar na capa do vídeo, o alcance dele é extremamente reduzido, não chega às pessoas e, em algumas situações, ele é deletado pelo próprio YouTube. Ó, quando eu soltei a caixinha de pergunta no Instagram, cara, as maiores perguntas, assim, muito repetitivas, era como começou o canal, cara. Eu digo, eu vou juntar a galera inteira e fazer uma pergunta só, em nome de todos, beleza? Como é que começou aí? De onde veio a ideia do CSA Povão? A ideia do CSA Povão, ela veio de uma carência, na verdade, de informações do CSA. Na época, não existia tantas... As rádios, por exemplo, não falavam no YouTube. Elas falavam nos seus programas de rádios normais, e quando a gente ia para a TV, o que passava era conteúdo dos clubes do Sul. Flamengo, Palmeiras, enfim, dos clubes de lá, do eixo, né? E era 5 minutinhos no Sport no 7 na época. E olhe lá, né? E olhe lá, e quando depois mudou pro Globo Esporte local. Então, assim, era uma carência muito grande de informação. Então, os nossos clubes ficavam meio que escondidos, né? E eu me vi na obrigação, na necessidade de criar um conteúdo para que o torcedor do CSA se visse primeiro na tela da TV, porque o YouTube você consegue colocar em tela cheia na TV. Inicialmente eu comecei fazendo vlogs. Vlogs é você pegar uma câmera pequena e se gravando na arquibancada ou transmitindo o seu itinerário, né, até o jogo, depois do jogo, reagindo aos lances dos jogos. Eu comecei assim, fazendo esse vlog de jogo, como a gente chama. Depois de um tempo para cá, eu parei de fazer vlog porque dava muito trabalho para editar. Uhum. Aí eu acabei não fazendo e encontrei um formato que para mim é mais cômodo, que é o formato ao vivo, em vídeo de 10, 15 minutos. Mas eu comecei assim. E isso, assim, os primeiros vídeos deram muito resultado, assim, de alcance, né? Foram muito, muito vistos. E aquilo me motivou a fazer mais e mais e mais. Eu fazia no início um vídeo por semana. Depois eu passei a fazer todos os jogos. E depois eu comecei a fazer um vídeo por dia. Aí foi me dando, assim, uma sequência maior da constância, né? Porque o YouTube, ele quer que você seja constante. Você não pode fazer um vídeo na semana e fazer o outro só daqui a 15 dias e não linkar uma data com a outra, nem um horário com o outro. Você tem que linkar. Um horário de um vídeo tem que ser no mesmo horário do outro vídeo e assim, consequentemente. A data tem que ser parecida. Se você quer fazer um vídeo por semana, você faça no mesmo dia na outra semana. Então, tudo isso a gente foi aprendendo durante o tempo e acabou que chegamos nesse formato agora que nós fazemos os vídeos ao vivo de 10 a 15 minutos, fazendo um apanhado ali. E nos pós-jogos a gente faz direto lá do Rei Pelé, quando o jogo é aqui. Um vídeo também comentando o desempenho da equipe, enfim. Então ficamos nesse tipo de formato agora. Mas tudo começou para trazer informações, dar evidência para o CSA, para o seu torcedor, que vivia muito carente de informação. E hoje está muito bem abastecido, não só pelo CSA Povão, mas pelo Papo de Azulino, pelo Espaço da Bola, pelo Diário de Azulino, pelo Eternamente Azulino, além das páginas do Instagram, que também tem alta relevância, né? Páginas gigantescas com alcance muito grande também. Então hoje, assim, a gente começou especificamente falando pelo YouTube, mas
Hoje em dia a realidade é totalmente diferente. As rádios vieram para o YouTube também. Se você for olhar, todas as rádios estão transmitindo no YouTube. E hoje quem ganha mais é o torcedor com tanto acesso à informação dos clubes locais. Que antigamente, na época que eu comecei, não tinha. Não tinha, era só mato. Como se diz a história. Ô, Adami, quando é que tu percebeu assim que a coisa tinha ganhado uma proporção fora do normal? Digo, não, pô, agora eu, entre aspas, né? Agora eu tô grande. Cara, teve alguns jogos que realmente assim, o alcance foram muito altos, né? Fora do normal. Teve algumas polêmicas também que eu me envolvi ou me envolveram nelas. E assim, eu sempre fui um cara muito combativo também. Quando alguém chegava para tentar denegrir ou diminuir o CSA, eu já crescia para cima. Dizia, ó, aqui não, aqui tem quem fale também do CSA e que fale bem que você. Pessoal de fora, né? É sempre essa galera do Grêmio aí que. Do Grêmio, teve a galera do Vasco. Eu gostei do seu react, cara. Foi bom demais. Teve cara. a galera do Cruzeiro. Teve vários times, pô, que teve uma turma do Ceará uma vez que eu fiquei muito mal com a torcida do Ceará. Hoje eu acho que eles já esqueceram isso, mas foi uma tremenda confusão que a gente se envolveu nessa questão de rebater. Porque eles só falavam, né? E não tinha ninguém do lado de cá para rebater. E depois não, depois eles viram que, pô, eu contra o Cruzeiro mesmo, né? Teve coisa que eu falei que depois eu digo, caramba. Foi pesado, né? Chegou muito lá. Eu tive naquele jogo do rebaixamento contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Em 2012 eu estava no Mineirão naquele jogo. Eu cheguei um dia antes, na noite anterior. Nós estávamos num restaurante na beira da lagoa. Como é o nome daquela lagoa lá do. Lagoa bem conhecida, lá em Belo Horizonte. Pampulha, Lagoa da Pampulha. Um restaurante bem grande lá. Tipo um point, né? A torcida do CSA se encontrou lá. Cara, quando eu cheguei lá, assim, sem brincadeira nenhuma, muitos torcedores do Cruzeiro que estavam lá, na noite anterior ao jogo, vieram apertar minha mão, vieram me conhecer, conversar comigo. Do Cruzeiro, porque eu tava com o pessoal do CSA. Eu disse, caramba, você botou quente nos torcedores, você botou quente no jornalista daqui, aquele cara é atleticano, safado, enfim. Era uma repercussão muito grande lá em Belo Horizonte de um vídeo que eu fiz daqui, respondendo naquela ocasião a um jornalista lá de Belo Horizonte. Mas teve vários embates que a gente encarou assim para defender o CSA, né? Porque quer queira, quer não, o CSA é um clube histórico, centenário, maior torcida, maior campeão, mas eu digo que o CSA não é nem assim um clube, o CSA é um movimento cultural. O cara que torce pelo CSA é diferente de qualquer outro clube, porque ele já passou por fases assim tenebrosas, onde muitos clubes sucumbiram e não voltaram mais. Tem muitos clubes no Brasil que passaram pelaquela fase que o CSA passou e não ressurgiram. O CSA conseguiu ressurgir graças à sua torcida. Graças a esse movimento cultural que é a torcida do CSA. Mancha Azul, enfim, ajudou muito naquela época, no início dos anos 2000. Então, por isso que eu sou agarrado com o CSA assim, que ninguém vai falar mal do CSA na minha frente e vai passar impune. É que nem você falou aí a questão do... A repercussão que chegou, foi lá no Cruzeiro, o pessoal falar com você pra você ver a força realmente do YouTube, né? E também, Adamo, você falou aqui a questão de treta com outros YouTube de outros times, mas já rolou alguma treta assim, com diretoria, algum jogador ficou puto com alguma crítica? Cara, teve uma vez o goleiro, aquele goleiro, cara, que pegou pra caramba aqui. Jefferson. Não, depois porque o Jefferson vai vir aqui, a gente já tá batendo um papo. Já precisou fazer Jefferson? Não foi com o Jefferson, foi com um goleiro que depois foi pro Vasco. Eita, que usava uma máscara. Usava máscara, exatamente. Agora naquele período que ele se machucou, ele pegou o banco pro aquele que veio do Atlético Mineiro, aquele menino, né? Caramba, eu tô esquecendo. Quando chega os nhoma assim, na hora é a porra, some tudo. E daí, o que aconteceu? Quando ele pegou o banco, ele se recuperou da lesão e ficou apto para jogo. Só que o cara tava fechando o gol.
Muito bem, né? Muito bem. Então não tinha espaço para ele voltar. O cara tava fechando o gol, pô. E ele teve alguma situação. A situação que eu expliquei foi essa. Eu recebi a informação de que ele teve um jogo que ele se negou a viajar, né? Com o elenco, estava exigindo a titularidade. Essa é a informação que eu recebi. Porque a gente também, sabe, aí nós somos, às vezes, até usados por pessoas que querem meio que plantar uma informação que não é verdade. O que é que a gente faz com isso? A gente sempre tenta achar mais outra pessoa que fale aquilo, ou então uma coisa que ligue aquilo que ele está dizendo para você não dar uma informação falsa. Nesse caso, era uma fonte muito confiável. Esse cara já tem me passado muita informação que nunca falhou. Eu digo, então isso eu não vou nem checar. Realmente, um cara que fala para você 10 coisas assim que nunca foram desmentidas por ninguém e que foram todas confirmadas depois. Quando ele vai falar a 11ª vez, você não vai acreditar, não? É verdade. Aí eu cheguei e disse, pô, a informação é essa. Iago Marques, meio para dar uma cutucada nele, dizer, pô, você não deve fazer isso, você não deve se negar a viajar só porque você é banco, o cara tá fechando o gol aí. Então não tem como. Eu falei isso durante o vídeo, né? A informação que chegou foi essa. E depois, cara, o empresário do Thiago, goleiro, ligou para mim e disse, Adão, eu sou empresário do Thiago e eu quero conversar com você, explicar para você o que de fato acontece, enfim, não é bem assim. Eu digo, não, poxa, vamos ligar. Ele fez uma ligação para mim, passou acho que 2 horas falando comigo no telefone, cara. Eu querendo desligar depois que eu já tinha entendido o que ele tinha me falado. Ele falou em 10 minutos, em 5 minutos eu saquei já o que foi a real, né? Mas ele continua a conversar. E explicou que de fato não existia isso. O Thiago é um cara muito profissional. E jamais isso aconteceu. Jamais ele se negar a viajar ou tentar criar uma imposição para ser titular na equipe. Eles tem como você falar isso? Eu disse, bicho, vou falar sim, é a sua versão, é claro que eu vou falar. Aí eu acabei que no outro vídeo, disse, agora eu quero que você fale já no jogo do Cruzeiro. Que era no jogo do Cruzeiro. Aí eu peguei e disse, não tem problema, cara, vou falar sim. Eu vou falar até no início do vídeo, porque todo mundo vai ver. Ele disse, não, fala lá no meio. Segura a galera, né? Ele disse, não, fale no meio do vídeo. Eu digo, cara, no início todo mundo vai ver. Tem gente que não assiste o vídeo até o final. É verdade. Aí ele disse, não, mas pode falar no meio, não tem problema nenhum. Aí eu falei isso, olha, tô aqui com a versão do Thiago, representando o Thiago, tá, enfim. Então fui correto nisso. E ele até mandou uma camisa para mim autografada, tudo. Massa, aqui. massa. Então meio que não ficou assim como um desentendimento, ficou como Um mal entendido. mal entendido, na verdade. Ô, Adamo, eu acho que essa pergunta aqui aproveite aí a sequência, como lidar com os haters ou torcedor rival aí que comenta os vídeos. Deve ter muito comentário aí, né, da galera. Tem. O que acontece? Como a gente dá opinião, a gente precisa estar aberto também a receber críticas, a caras que não concordam com aquilo que você fala. É óbvio que vai ter gente que não vai concordar. E já que você abre o espaço para falar, para dar sua opinião, a pessoa que discorda também tem o direito, né, de comentar, de falar isso. Eu permito tudo. Eu só não permito quando alguém vem falar coisas de baixo calão. Aí realmente eu não... Às vezes eu dou até mais uma chance. No próximo vídeo ele vai lá e comenta. Aí se ele for realmente para essa linha de vários comentários assim, para denegrir, eu pego e excluo. Eu não sou Bloqueia, né? Bloqueio. Eu não sou obrigado a ver um cara ficar me xingando no meu próprio vídeo. Discordar, todo mundo pode, só não pode xingar. Aí é brincadeira, não pode. Mas eu lido assim. Mas é raro que eu bloqueie um inscrito, é muito raro assim. Já virou meme em algum vídeo? Muitas vezes. Muitas vezes. A torcida do CRB pega muito vídeo meu assim para fazer isso. Ô Adão, desculpa te interromper. Tem um cara que a galera pega no pé direto, toda vez que o CSA pede, que bota lá, o CSA é o melhor time do Alagoano. Aí fomos desclassificados e tal, aí encerra o vídeo, é um memezinho invocado da pega, cara.
Cara, tem muitos mesmo que a gente já observa. Eu não ligo pra isso, ó. Eu acho que essa resenha é normal, é saudável, inclusive. Não ligo de jeito nenhum. Tem alguma superstição aí antes do jogo? Pra torcida azulina eu já ouvi vários, viu? Mas pro Adelmo tem alguma camisa especial, alguma coisa? Qual a superstição aí do Adelmo pro jogo do CSA? Eu, particularmente, não tenho nenhuma superstição, assim. Vou com a camisa que eu acho que ficou bom ali, que combinou com a bermuda, mas eu não tenho nenhuma superstição. Se for estar na mesma arquibancada, assim, no mesmo local, mas isso não é superstição, porque os meus amigos também estão lá e a gente fica tudo junto. Mas superstição assim eu não tenho. Juro pra você. Qual a camisa do CSA que você guarda com mais carinho assim? A do título de 2017. Tá lá. O escudo caiu. Rapaz, uma briga, uma confusão que eu arrumo com a minha futura esposa, tá lá, é que ela tem um costume, tinha, né? Eu espero que não tenha mais, de colocar minhas camisas CSA na máquina. Isso é a pior coisa que pode fazer. É a pior coisa que você pode fazer com a camisa do cidadão. Não faça isso. É verdade. E quando você compra um produto oficial, tem lá a opção de lavar lá, né? Que não pode realmente, né? Só que a mulher não vai ver isso, né? Eu disse, rapaz, deixa de molho aí, depois eu mesmo vou aí e faço. Nem se preocupe, não bote na máquina, não. Mas, então, essa de 2017, o escudo caiu, essa parte da frente aqui. Mas é a camisa que eu mais gosto, a tonalidade dela é bem parecida, inclusive, com essa. É muito bonita, eu acho, a de 2017. Ademo, já passou algum perrengue com questão de torcida? Já. Tanto o rival ou até da nossa torcida mesmo? Não, da nossa torcida não. Assim, é mais carinho com a galera, né? Ah, sim, com reconhecimento. Certeza, com certeza. Eu nunca, nenhum torcedor do CSA chegou para mim para dizer alguma coisa assim. Nunca, nesse tempo todo. Mas com torcida rival, sim, já passei. Quando CRB, não. Também aqui não. Mas eu me refiro lá fora, né? Em jogos fora, sim. Já passamos por mal bocados. Em Natal mesmo, na Paraíba, em João Pessoa, Fortaleza também já pegamos uma situação bem difícil. Adão, você já recebeu alguma proposta aí, assim, de falar alguma coisa, não falar, alguma proposta meio que indecente? Não. Acho que não tiveram essa coragem de chegar para mim e oferecer algo assim, até porque eu não toparia, né? Não toparia. Já me falaram assim, chegaram para mim e disseram, Adão, por que você não faz uma parceria com o CSA para você receber um dinheiro do CSA? Eu disse, bicho, como é que eu vou ter coragem de fazer isso? Você tá louco? Não, mas você faz um trabalho aí de graça. Eu disse, não, pô, o YouTube já me paga alguma coisa, tem os patrocinadores, enfim, não preciso não de nada do CSA. Nada, zero. E se vierem me oferecer, eu jamais vou aceitar. No caso, seria aqui, Adão, meio que a próxima pergunta, se fosse uma proposta de trabalhar no clube, tipo comunicação, bastidor. Olha, para ajudar, com certeza eu iria. Mas eu não consigo conciliar, no caso, as minhas atividades que eu tenho hoje para me dedicar um tempo assim no horário comercial ao CSA. Seria realmente assim muito difícil para mim conciliar, sabe? Uma coisa fora do normal, fora do padrão, mas que nossa presidente Miriam Monte faz um belo trabalho. Uhum. Mas se você fosse presidente do CSA, o que é que... Pô, a primeira coisa que eu mudaria era isso aqui. O que é que você mudaria no CSA? A primeira coisa que eu mudaria era investir na divulgação da marca do CSA no interior do estado. Eu acho que é um mercado gigante que o CSA, não só o CSA, o nosso rival também, mas em se tratando de CSA, abdica, que é esse interior todo do estado. Eu não me refiro à região metropolitana, por quê? Rio Largo, Marechal, Paripueira, até São Miguel mesmo, são cidades coladas a Maceió que todas essas pessoas têm acesso ao CSA, ao Ripelé, enfim. Mas eu falo para mais longe, né? Assim, se afastando mais da capital. Eu acho que é um público muito carente de torcer por clubes nossos. Eles torcem a maioria por clubes de fora, mas eles não têm culpa disso. Simplesmente o nosso clube não chega nesses locais. Então eu investiria muito na divulgação da marca do CSA nos interiores de Alagoas. Seria uma das primeiras coisas que eu faria, caso um dia fosse presidente. Inclusive eu já falei isso muito para
para a própria Miriam, para valer para o doutor Omar, na época. Ô, Ademir, tu acha que como é que seria essa divulgação mais... Cara, assim, o CSA poderia pegar alguns ex-jogadores, né? De referência que todos conhecem, pegar uma van do sócio-torcedor, e de repente nessas cidades fazer uma divulgação antes. Olha, estão vindo aqui alguns. De preferência também pegar um jogador no dia de folga, atual, que esteja no dia de folga, levar uma base do CSA para fazer um jogo, fazer 2 jogos, fazer um jogo com a equipe Master, o outro jogo com a equipe Sub-17. Até local de lá do interior, né? Não é contra eles, contra o pessoal local de lá, entendeu? Levaria a van do sócio para fazer cadastros, enfim, uma lojinha itinerante. Tudo isso seria interessante para o CSA fazer. De repente, pegar nas grandes cidades do interior e fazer consulados, por exemplo, em Arapiraca, cidades polo, né? Delmiro Gouveia. Você pega ali Maragogi, Porto Calvo, que tem muitos torcedores do CSA nessas cidades. Então, e fazer consulados, base mesmo de torcedores com apoio do clube, né? Um apoio com logística, com material de divulgação. E com certeza, cara, o CSA iria expandir muito a marca do CSA com essas ações simples, inicialmente. E depois iria para outras ações mais contundentes, como instalar escolinhas do próprio clube nessas cidades polos, principalmente. Adão, vamos falar de um assunto aqui que vai não vai estar vindo à tona. Quem sabe até um futuro recente. O que é que você acha aí da questão SAF no CSA? É inevitável, né? Inclusive, eu tive semana passada na reunião do conselho do clube, eles me convidaram para ir lá. É um tema que está sendo colocado, uma cláusula que está sendo colocada no novo estatuto que o CSA está elaborando, e tiveram alguns investidores tentando conversar com o CSA, tiveram várias reuniões. Acho que é inevitável, mas o grande ponto que eu sempre costumo falar você tem que, para vender é fácil, mas você precisa escolher bem o seu comprador, porque você não está vendendo e uma coisa, por exemplo, se eu quiser vender esse celular, eu vendo para qualquer pessoa que paga o valor que eu queira. Não importa o que ele vai fazer com o celular. Mas com a SAF do clube, não. Se eu vender a SAF do clube, primeiro, eu vou ficar com uma parte, né, 10 ou 20% da associação fica, mas é preciso que essa parte que o investidor comprou, ele lide bem, que é simplesmente o maior case do clube, que é o futebol. Você está vendendo o futebol. Então, a legião de torcedores vão ficar dependendo do sucesso desse negócio. Não é uma coisa que vendeu e vai embora, acabou. Não, tem esse relacionamento obrigatório dali para frente, né? Então, assim, o CSA precisa vender pelo um preço justo e que, principalmente, coloque o CSA, esse investimento que poderá vir, num patamar maior do que ele está. Mudar de prateleira, né? Por exemplo, dar um exemplo, o Bahia. O Bahia mudou de prateleira. O Bahia vai passar a disputar sempre Libertadores agora. Vai estar disputando título também. Título brasileiro, enfim. Então, seria um investimento que fizesse com que o CSA mudasse de prateleira. Isso, para mim, seria o essencial, né? E principalmente também com pessoas que conheçam o ramo do futebol. Você vê aquela 777 que comprou o Vasco? Cara, caso eles não são do ramo e agora deu esse imbróglio todo, né? Então seria mais isso, vender para quem é do ramo, com investimento que consiga fazer o CSA mudar de patamar e que sejam pessoas realmente que já convivem no ambiente do futebol. Ademir, eu vou falar aqui porque foi inevitável uma das perguntas aí da galera do Instagram, principalmente a galera que lhe segue há muito tempo, né? Que é a questão do Adelmo na política. Aí, caso você queira falar, como foi que surgiu essa ideia aí da política aí? A política, ela veio para mim, surgiu com a ideia de ajudar o clube, simplesmente assim. Eu vi a necessidade do CSA, porque eu tenho acesso, como todo torcedor também tem, as finanças do clube. Nós temos acesso e sabemos como está, né?
meio que está recuperando agora, mas não estava muito bem. E eu achava e tinha certeza, na verdade, que caso eu ganhasse a eleição como vereador, além de ajudar a sociedade como um todo, logicamente que eu não iria apenas focar no CSA, eu iria, tinha planos e projetos para todas as áreas da cidade, mas iria sim destinar uma emenda para o CSA. Isso ficou bem claro, eu falei abertamente sobre isso, para fortalecer o CSA, porque o CSA é um patrimônio do povo alagoano, e precisava daquilo naquele momento. Então foi por esse motivo principal que eu me candidatei. Coloquei o meu nome, muitos depois chegaram para mim assim, Adão, poxa, você se arriscou, você colocou o seu nome, se desgastou, não é? Mas eu faria de novo com esse mesmo objetivo. Porque o amor que eu tenho pelo CSA é fora do comum, assim. Não é fora do comum, né? Muitas pessoas sentem a mesma coisa que eu. Mas em relação a outras coisas, o CSA para mim é muito importante. Então, foi com esse objetivo, de tentar ajudar o CSA. Mas, de certa forma, eu ajudei, porque tinha uma situação aí que estavam tentando, né, enganar o torcedor, e a gente acabou que colocamos as coisas os pingos nos is. Inclusive, surgiu receita para o CSA a partir daquilo que a gente falou. Então, de certa forma, conseguimos o objetivo. Dever cumprido, né, Adão? Dever cumprido, total, total. Qual foi o vídeo que mais bombou no teu canal? Tu se recorda? Rapaz, Ou o tema, né? Teve alguns. Aquele do rebaixamento contra o Cruzeiro, né? O pós-jogo, que eu fui para o hotel e fiz lá do quarto. Foi realmente ali bem. Teve uma arrependeu, Adão, das palavras e. Foi feito na emoção, né? Não, até que ali eu fui mais sensato ali, sabe? Depois... E o coração doendo, né? Não, o coração ali tava mal. Realmente foi uma tristeza muito grande, assim. Estivemos com a chance de escapar até os mínima, 40, né? Mínima. Não, a gente no jogo, a gente tava ganhando o jogo até 40 minutos do segundo tempo. Quase ganhamos ali, escaparíamos do rebaixamento, seria realmente fantástico. Mas caímos, aquele vídeo foi muito relevante, né? Teve um alcance muito grande. Teve o do acesso também para a Série A. Teve vários vídeos, assim, com um número gigante de visualização, né? Passando. Mas recorda mais ou menos, assim, o número, Adão? Olha, esse do Cruzeiro, acho que deu quase 50 mil visualizações. Tem alguns vídeos que deu 50 mil. O número é enorme, gigante, hein? A maior doideira aí que já fez pelo CSA. Rapaz, a maior doideira. Pelo jeito já teve algumas aí, pela sua reação. Né? Teve algumas. Teve um jogo contra o Atlético Paranaense, agora, na Série A, 2019, que eu tinha... Pô, a gente tomou uma goleada, você lembra daquele jogo, né? 4-0 aqui no Rei Pelé. E eu fiquei muito louco, eu quis entrar no gramado, né? Quis entrar no gramado. Eu já imaginou o Adel invadindo o campo. Eu tava com duas na cabeça, tava pesado. Teve aquele jogo, foi uma loucura ali. Teve uma viagem que eu fiz para Fortaleza de carro, sozinho, que eu fui e voltei. Quando cheguei em casa, o pé todo inchado, o tempo todo ali parado, sem parar, né? Direto. Não, parei só para almoçar, mas teve algumas situações assim bem... Tem coisas que não dá nem para contar. É bastidor. Bastidor é foda. Vou tentar fazer um bate-bola aí. Se você quiser responder numa palavra só também, fica à vontade, Adão. Um ídolo do CSA. Cara, o Jacozinho, ele é, sem sombra de dúvidas, o maior ídolo do CSA. Pelo carisma que ele tem, pela pessoa que ele é. O Jacozinho... Não sei se você já teve a oportunidade de estar com ele. Ainda não. É extremamente humilde. É um grande ídolo do CSA, o Jacozinho. Além de ter levantado muito o nome do CSA, né? E jogou muita bola. Vamos conversar com o Jacozinho, trazer ele aqui. Jacozinho. Um jogo pra esquecer, Adelmo. Um jogo pra esquecer? Cara, isso foi nos anos 2000, na década de 2000, o CSA jogando pela Série C. Foi um jogo que eu quase arrumei uma confusão histórica no Rei Pelé.
CSA e Bahia. O CSA estava ganhando, tinha que ganhar do Bahia, e o Confiança, no mesmo grupo, jogando fora, enfim, não poderia ganhar. Acho que era o Confiança. Eu sei que o CSA estava ganhando esse jogo 3-2 até o último lance do jogo. E quando teve um ataque do Bahia, o Bahia conseguiu empatar esse jogo. Eu estava com um copo de cerveja grande lá em cima, eu joguei pra baixo. Eita. Então, os caras de baixo, uma confusão danada. Eu sei... Por causa do Adelmo. Eu tento imaginar, Adelmo. Esse jogo foi muito doído pra mim. Assim, você perdeu a classificação. Teve aquele contra o Santa também, que a gente achava que estava classificado lá em Recife. E, na verdade, comemoramos e depois, na verdade, não estava. Enfim, o CSA fez alguns fiascos assim que quero nem pensar. E os rebaixamentos, né? Os rebaixamentos foram foda. A gente falou aí de um ídolo. E um jogador pra esquecer, Adelmo? Um jogador tem uns quatro, né? Tem uns aí. Mas eu acho que o Alano é o jogador mais sem vergonha que passou pelo CSA. Tá jogando aí, né? Tá jogando aí, foi pro Goiás, não sei nem onde é que ele tá agora. Mas o cara que chegou no CSA, tava tendo todas as oportunidades e de repente pinta o cabelo de vermelho. Não merecia nem receber o que tinha para receber no CSA. Mas acho que o jogador mais sem vergonha que passou no CSA foi o Alano. Um jogador que você sonha ver aí com a camisa do Azulão. Cara, eu sonhava ver muito. Sabe, eu não sonhava ver um jogador. Claro, tem muitos jogadores gigantes que vindo pro CSA seria fantástico. Mas sabe uma vontade que eu tenho? Era do Filipão terminar e encerrar a carreira dele treinando o CSA. Ele começou no CSA como técnico, ele encerrou a carreira como jogador no CSA e assumiu como técnico. Ou seja, o CSA foi o último como jogador, o último clube dele como jogador, o primeiro como técnico, e seria foda se ele encerrasse a carreira dele como técnico no CSA. Vamos fazer uma campanha, Adelmo? Vamos fazer uma campanha. Teve um vídeo dele agora há pouco, ele falando no CSA muito bem e relembrando, né, os companheiros dele daquela época. Então, não é nem um jogador, seria um técnico, Felipão, finalizando sua carreira no Azulão. O gol mais marcante, Adelmo? Cara, teve um golaço do Daniel Costa contra o Sport aqui na Copa do Nordeste 2014, que ele fez um gol parecido com o do Ronaldinho Gaúcho, por debaixo da barreira. Aquele gol, para mim, é um dos gols mais bonitos, assim, emblemáticos que eu vi. CSA campeão da Série C ou CSA de 2019 na Série A? Mas você diz no aspecto... Melhor time, com certeza o de 19, né? Mas... mas a gente foi rebaixado, mas estava jogando com grandes equipes, né? Mas em relevância, claro que o da Série C era top demais. Adelmo, tem alguma coisa que eu não puxei aqui que você queria acrescentar, cara? Na verdade, eu quero agradecer o seu convite e dizer que parabéns pelo seu trabalho aqui, você com o seu pai, seu Luiz, e a sua esposa também, comanda ali as máquinas. Os bastidores ali. Os bastidores. Mas está muito bonito o estúdio, está muito bem feito e eu só desejo, assim, que progresso e sucesso para vocês. Continue e façam as coisas terem constância, assim. No começo é mais preciso ainda ter constância e vocês vão ir longe, sem sombra de dúvidas, porque a estrutura é muito boa e você também é um cara bastante competente. E eu quero só agradecer o convite. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Eu que queria agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado. Você abrilhantou demais aqui. Um bate-papo bacana. Para quem não teve a oportunidade de conhecer o Adelmo aqui, é a mesma pessoa dos vídeos, né? Antes de gravar aqui, a gente bateu um papo aqui. Um cara super... Muito bem. Adelmo, obrigado. De verdade, viu? Tamo junto aí. Um grande abraço. E até mais para vocês. Galera, eu queria só falar dos patrocinadores, né? Senão a galera aqui me pega no pé. JM Telecom, beleza? Toma conta aqui da nossa internet. Eu tinha um perrengue com a internet depois da JM Telecom. Tudo foi selecionado. MM Refrigeração,
nos doou aqui o ar-condicionado, toma conta aqui da refrigeração. E o Anderson, né, que toma conta do meu PC, que meu PC é um PC game, tem todo um cuidado, todo um carinho, beleza? Muito obrigado, galera. Forte abraço. Valeu.